pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos um contratempo na live de quarta-feira, então eu já deixei gravado aqui. Estou buscando alternativas para melhoria de áudio e imagem para chegar até vocês. E este foi um modo que eu encontrei de já deixar o conteúdo gravado. Porém, o chat vai estar aqui aberto para vocês irem tirando dúvidas. E as principais dúvidas, nós podemos abrir uma nova live com explicações, ok? Então, o nosso conteúdo novo para o segundo bimestre, um dos conteúdos novos, né, é precipitação. Enquanto o pessoal vai chegando aí, então, vou deixar essa imagem aqui para vocês analisarem, tá? Verifiquem bem a espessura das nuvens que se aproximam. Vejam bem a voracidade dessa precipitação. Percebam que parece um despejo de água, né? Muito rápido. Famosa tromba d'água, já ouviram falar? Então, esse é um tipo de chuva que nós estaremos analisando no decorrer deste bimestre, tá? Então, enquanto o pessoal vai chegando, analisem bem. Já viram esse tipo de precipitação? Então, vamos lá, pessoal. O que é a precipitação, né? A precipitação, ela faz parte de toda a água depositada na superfície terrestre, tá? E essa água que vem para a superfície terrestre, ela está acumulada na atmosfera, ok? Ela pode cair sobre a superfície terrestre em forma de chuva, em forma de granizo, de neve, de orvalho, de neblina. E fica uma curiosidade aqui, né? Geada. Será que realmente a geada cai ou a geada se forma? Parem e pensem nisso. Deixem essa dúvida. Se alguém já quiser contribuir no chat, se a geada cai ou se a geada se forma, façam isso, ok? Só que de todas estas formas de água na atmosfera que cai sobre a superfície, o nosso foco principal de estudo será a chuva, ok? Por quê? Porque a chuva é o principal fator atmosférico, um dos principais fatores atmosféricos que pode interferir na engenharia, né? Então, logicamente, o vento interfere, as intempéries, né, de oscilação de temperatura também tem uma grande interferência, só que o nosso objeto de estudo aqui é a chuva, ok? Então, como que se forma essa chuva, né? Inicialmente pela formação de nuvens, pelo processo de evaporação e evapotranspiração. Esse ar úmido se eleva nas camadas da atmosfera. A curiosidade, tá? A formação das nuvens é na troposfera. Ao longo desses slides aqui, terá um momento que a gente vai analisar essas camadas da atmosfera. Então, as nuvens se formam na primeira camada, que é a camada que envolve a vida, chamada troposfera, ok? Então, a partir do momento que existe essa elevação do ar úmido pela condensação, a temperatura vai diminuindo, né? E esse vapor vai se organizando em pequenas gotículas. Mas ao longo do tempo, essas gotículas vão crescendo, vencem as forças de sustentação da gravidade e se precipitam, ou seja, enquanto a gotinha é minúscula, ela fica em suspensão. A partir do momento que ela se organiza com outras gotículas e ganha peso, ela precipita em forma principalmente de chuva. Em alguns momentos ela pode precipitar em forma de granizo e em regiões muito frias ela precipita em forma de neve. Então, agora aqui algumas definições mais científicas para vocês sobre a precipitação.
Então, o regime hidrológico de uma região é determinado por suas características físicas, geológicas, topográficas e por seu clima. Os fatores climáticos mais importantes são a precipitação, que é o principal input do balanço hidrológico de uma região, sua distribuição e modos de ocorrência, e a evaporação, responsável direta pela redução do escoamento superficial. Então, nós sabemos que as grandes obras da engenharia necessitam de ter essa análise dos fatores climatológicos, dos fatores de precipitação, tudo ligado aos fatores hidrológicos, para análise das construções, principalmente pela água que escoa sobre a superfície. Então, quando nós colocamos ali condições topográficas, né, o relevo é importante consideravelmente, né? Quando você tem uma rua inclinada, um terreno inclinado e um terreno plano, você faz uma dinâmica diferente para sua construção que será instalada ali, principalmente para a captação de águas pluviais. Então, a precipitação ela é entendida na hidrologia como toda a água proveniente da atmosfera que vai atingir a superfície da Terra. Então, neblina, chuva, graniza, saraiva, orvalho, geada, neve são as diferentes formas de precipitações. Mais uma vez eu friso aqui para vocês a questão da geada. A diferença entre essas precipitações é o estado em que a água se encontra, ou seja, né, a água em forma líquida ou a água em forma sólida, ok? Porque quando ela estiver de forma sólida, nós teremos ali então o que nós chamaremos, né, de precipitação sólida, que vai ser a neve e o granizo, ok? A disponibilidade de precipitação numa bacia hidrográfica durante um ano é um fator determinante para quantificar a necessidade da irrigação de culturas, de abastecimento de água doméstico e água industrial. Neste momento, por exemplo, nós estamos passando por um processo de estiagem. Eu acredito que a maioria de vocês tem acompanhado as imagens das cataratas do Iguaçu, onde as quedas d'água desapareceram. A gente consegue observar os paredões rochosos, principalmente ali na Garganta do Diabo. Estamos vivenciando, né, sentindo na pele as consequências dessa estiagem, desse período seco. E a gente sente também no racionamento, né, de água a partir das distribuidoras de água. Então, ou seja, já está tendo um fracionamento nessa distribuição e a gente observa também na nossa conta de luz, né, a alteração de bandeira, ou seja, nós temos uma grande dependência da água. Então, cada região, cada bacia hidrográfica já tem um cálculo da precipitação que recebe. Atipicamente, nós estamos vivendo, né, meses que não era para ter uma estiagem assim, porém as intempéries do clima proporcionaram para nós um período mais seco. Então, nós tivemos um mês de abril bem seco e iniciamos o mês de maio também sem chuva, ok? E a determinação da intensidade dessa chuva é importante para controle de inundação e erosão do solo, como foi dito aqui no slide, tá? Principalmente por causa do escoamento da chuva, e ela é importante também nesse sentido que nós falamos da estiagem. Então, do mesmo jeito que se calcula a intensidade da chuva para você fazer um controle de erosão e de escoamento de água pluvial, de galeria pluvial e tudo mais, também é necessário ter essa análise, principalmente no sentido de abastecimento. Então, aqui uma imagenzinha, né, um gráfico para a gente poder observar alguns dados sobre a chuva. Então, quantidade de água que o ar pode conter sem que ocorra condensação, tá? Maior para o ar quente do que para o ar frio. Por quê? Porque o ar quente promove, né, o processo de evaporação. Então, nas nuvens, as gotinhas de água, elas podem ter 0,02 milímetros, tá, gente? Então, são gotinhas muito pequenininhas. Na verdade, são gotas microscópicas. Quando acontece a chuva, essas gotas mudam de tamanho, né? Por quê? Porque elas já se organizaram na atmosfera, já teve um processo diferente ali na condensação, então elas podem estar atingindo agora meio milímetro a 2 milímetros, ok? Então, a partir do momento que essas gotas começam a ficar um pouquinho mais pesadas,
a atmosfera já não suporta mais o peso dela, elas quebram a lei da gravidade e são disparadas para a superfície terrestre. O que interfere, então, na nossa precipitação? Não se assustem com os próximos slides, tá? Não são slides que vocês devem pensar em decorar cada item, mas são slides importantes para nossa curiosidade, para nós termos uma noção de como a chuva se forma. Tudo bem, pessoal? Então, como eu havia dito para vocês, toda a circulação de nuvens e chuva na nossa atmosfera acontece numa camada chamada troposfera, tá? Inicialmente aqui a gente vai falar do modelo monocelular para na sequência falar do modelo tricelular, tá? Esse modelo aqui, ele supõe a possibilidade da Terra não girar. Então, se a Terra não girasse, nós teríamos somente esse movimento de ar aqui, tá? Dos polos para a linha do Equador, das regiões frias para as regiões quentes, tá? E vice-versa, tá? Mais uma vez aqui, ó, Polo Sul para a linha do Equador. Então, nós teríamos somente essa movimentação de ar. Porque a gente sabe que o ar frio e o ar quente, eles têm densidades diferentes, né? O ar quente tende a se elevar e o ar frio tende a descer, tudo bem? Então, a densidade dessas massas de ar quentes e frias fazem a movimentação do vento que existe na nossa troposfera, tá? Então, ou seja, na linha do Equador, o ar quente sempre sobe e nos polos, o ar frio sempre desce, tá? Então, o vento que ocorre na superfície dos polos para o Equador, ele faz esse movimento aqui, tá? Então, só teríamos esse tipo de circulação se a Terra não girasse, certo? Já no modelo tricelular, a gente envolve a rotação da Terra, tá? Então, esse modelo é o modelo adotado. O primeiro é uma hipótese se a Terra não girasse. Como a Terra gira no movimento de rotação, o que acontece? Esse ar frio e esse ar quente, que têm densidades diferentes e que já adquiriram, né, um movimento, eles sofrem agora com o movimento de rotação da Terra. Então, como a Terra se desloca de oeste para o leste, então o que nós acabamos vendo? A gente verifica aqui, né, a direção das massas de vento. Então, ou seja, a Terra está girando de oeste para leste, consequentemente, nós temos esse deslocamento das massas de ar aqui, tá? E a gente observa esse giro nas massas de ar, essa circulação. Então, ou seja, consequentemente, as massas de ar ganham impulso pela densidade do ar quente e do ar frio e também pelo movimento de rotação da Terra. Então, frisando mais uma vez, como no Equador a massa de ar é quente, nós teremos áreas de baixa pressão. Como nos polos a massa de ar é fria, será uma massa de ar de alta pressão, ok? E onde nós observamos as regiões dos trópicos, nós teremos, né, a alternância das massas de ar. Sempre que nós passamos pela mudança de estação das estações climáticas, né, as estações do ano, nós observamos com mais intensidade uma ou outra massa de ar. Por exemplo, né, nós estamos no mês de maio, sabemos que já estamos aí nos aproximando do inverno, então as massas de ar frias são massas de ar que ganharão espaço na nossa superfície, tá? Só que a grande curiosidade é que normalmente as massas de ar fria são massas de ar secas, tá? Por quê? Porque elas não conseguem fazer o processo de evaporação, então elas não trazem consigo umidade. Então, por isso que no inverno a gente sempre enfrenta grandes estiagens. No nosso caso aqui, da nossa região,
nós estamos sofrendo um processo de estiagem antecipado, tá? Então, talvez nós teremos consequências ainda mais drásticas com a gravidade, né, da falta de chuva que estamos passando. Nesse modelo tricelular, nós ainda falamos da célula de Hadley, de Ferrel, tá? Que são células de massas de ar que acontecem nas regiões tropicais ou de latitudes médias, nos trópicos, e as células polares. Então, isso aqui é só para conhecimento de vocês, tá? Se um dia vocês ouvirem falar assim, a massa de ar da célula de Hadley. Então, vocês terão uma noção que é uma massa de ar tropical. É só para conhecimento, tá, pessoal? Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês onde se localizariam essas células, tá? A origem de cada uma delas, a célula de Hadley sempre nas regiões mais quentes, de Ferrel nas regiões dos trópicos e as células polares, né? Como o próprio nome já diz, no Polo Norte e no Polo Sul. E ali vocês observam também a direção de circulação dessas massas de ar. Não vou ficar me atentando muito aqui às explicações dessas células, porque elas são simplesmente para conhecimento de vocês, tá? A curiosidade que a gente deve levar em consideração é que, por exemplo, a célula de Hadley, ela traz nuvens convectivas, tá? E quando a gente fala de nuvens convectivas, nós falaremos na sequência de 3 grandes tipos de chuva, tá? Já anotem aí no ladinho, no caderninho de anotações de vocês, que nós falaremos das chuvas convectivas, tá? Falaremos das chuvas orográficas e falaremos das chuvas ciclônicas, ok? Então, quando a gente fala das nuvens convectivas, elas serão as nuvens de formação de um tipo de chuva que será o nosso objeto de análise na sequência, tá? Então, são nuvens que se formam nas regiões tropicais, nas regiões quentes. As células de Hadley, né, elas atuam principalmente nas regiões dos trópicos, tá? Nas latitudes ali de 20 a 35 graus. Lembrando que aqui em Maringá passa o Trópico de Capricórnio, que está na latitude 23 graus sul, só para vocês terem uma noção de localização, tá? Essas células de Hadley, conforme foi colocado ali, são células que originam o que nós chamamos de ventos alísios, ou seja, pela troca de massa de ar que nós temos entre os trópicos e a linha do Equador, nós formamos os ventos alísios. Professora Neirielle, o que são os ventos alísios, tá? São ventos que sopram o ano inteiro, ok? É a circulação geral da atmosfera no ano inteiro, tá? Quando nós falamos ainda da célula de Ferrel, tá? Ela provoca uma divergência do ar, já nas proximidades da latitude de 60 graus, em direção às regiões polares, tá? As células polares, elas formam os ventos que vêm principalmente do leste, tá? São ventos frios, são regiões de alta pressão, como já foi dito antes, por causa do ar frio dessas áreas. Esse ar frio, normalmente ele vem carregado somente de temperaturas frias, sem umidade, porque não existe calor suficiente para promover a evaporação. E ali as setinhas indicando para vocês onde que nós teríamos a formação das células polares, das frentes frias. Quando a gente observa essa imagem aqui da circulação das massas de ar na atmosfera, é exatamente isso que nós sofremos diariamente, tá? Observem bem esse segundo mapinha aqui do globo terrestre, tá? Esse primeiro mostra a direção dos ventos, conforme já foi dito no slide anterior para vocês, tá? Mostrando aqui também, ó, os ventos alísios, né? Que são ventos de temperaturas normais, temperaturas amenas, desculpa, que sopram o ano todo. E aqui são as formações das massas de ar, tá? Então, as massas de ar e as suas originalidades, de onde elas se formam,
levando para todos os lugares do planeta umidade, calor, estiagens ou temperaturas frias, ok? Então, isso daqui que a gente chama de circulação idealizada é justamente pelo movimento de rotação, modelo unicelular e tricelular que foi mostrado para vocês, tá? Unicelular pela formação simplesmente de ar frio e ar quente, e o tricelular envolvendo já a rotação da Terra. E aqui a circulação real pelas massas de ar que vão se formando sobre toda a superfície terrestre e vão sendo colocadas em circulação. O grande detalhe que a gente coloca em consideração aqui também não é somente a localização de linha do Equador ou de regiões polares, tá? As superfícies de água, as superfícies continentais e as grandes formações rochosas também terão interferência na distribuição das massas de ar, ok? Mais uma imagem das células para vocês de Hadley, de Ferrel e a célula polar, como que elas circulam. Prestem atenção nessa nuvenzinha aqui atrás, cúmulos nimbus, tá? Nós falaremos também dos tipos de nuvens. A partir de hoje não, né? De amanhã, porque vocês estarão assistindo essa live à noite. Então, comecem a prestar atenção nas nuvens. Verifiquem que ultimamente nós não estamos tendo este tipo de nuvem aqui, que é o cúmulos nimbus, tá? Que é o tipo de nuvem responsável pelas nossas chuvas. Nós estamos observando ultimamente somente estratos, tá? Observar as nuvens é uma atividade muito legal, tá, pessoal? Mais uma imagem aqui da circulação atmosférica para vocês. Essas imagens depois vocês podem analisar nos slides com mais calma, mas elas mostram somente as formas de circulação das massas de ar na atmosfera, tá? Mais uma vez evidenciando aqui, ó, o modelo tricelular, que é o modelo que envolve a rotação da Terra. E aqui uma imagem um pouquinho mais dinâmica, né, mostrando para nós, então, a direção dessas massas de ar, graças à rotação da Terra. O slide está em inglês aqui, mas a gente consegue entender que ele está mostrando os ventos do norte, os ventos do sul, os ventos quentes, os ventos frios, tá? A direção de cada massa de ar. Ok, pessoal? Aqui nós já temos uma imagem colorida, logicamente. As setinhas azuis mostram as frentes frias e as flechinhas vermelhas mostram as frentes quentes. Mais uma vez aqui observem essa nuvem de cúmulos nimbus, tá? Logo aqui a gente consegue observar que ela está em forma de precipitação e verifiquem que ela está distante das massas de ar frias, tá? Porque a massa de ar fria, quando uma massa de ar fria encontra uma massa de ar quente, pode ter ocorrência de chuva, tá? Nós analisaremos isso lá nos tipos de chuva. Só que o grande detalhe é que as chuvas de grande intensidade são promovidas principalmente aqui, ó, nas latitudes de 30 graus norte a 30 graus sul, né? De 30 graus norte a 30 graus sul, que tem uma grande intensidade de água. Ok? Nessas regiões, então, próximas ao Equador, nas latitudes de 30 norte a 30 sul, essas formações das células de Hadley, elas formam esses jatos, né, correntes de jato, que podem ultrapassar a nossa troposfera. Então, eu disse para vocês que todos os fenômenos atmosféricos e climatológicos acontecem na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, tá? Depois eu posso pegar só uma imagem de camadas da atmosfera para trabalhar com vocês, ok? Vamos fazer isso agora, então, já que eu estou falando, né, e não estou mostrando a imagem, vamos lá, tá? Então, a nossa atmosfera terrestre possui 5 camadas, conforme vocês podem ver aqui: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera, tá? Então, quando a gente fala de atmosfera, ela é composta por
todas estas camadas. Só que percebam o seguinte, tá? A nossa troposfera, ela tem uma altura de 12 quilômetros a partir da nossa superfície. Verifiquem aqui que as montanhas mais altas do mundo, vamos pegar, por exemplo, o Everest, né, que tem 8.848 metros de altitude. Então, ele quase atinge o limite da nossa troposfera, que seria 12.000 metros. Por isso que as pessoas, ao escalarem o pico do Everest, precisam de oxigênio, porque quanto mais alto, mais rarefeito fica o ar, né, menor fica a quantidade de oxigênio disponível. Então, isso já demonstra que você está saindo da troposfera e indo para a estratosfera. Os aviões também circulam nessa camada chamada troposfera, tá? E diante de algumas situações que o avião tem que subir ainda mais a sua altitude de voo por causa de grandes tempestades, então o piloto costuma avisar, né, que vai passar por uma grande turbulência, que talvez ele tenha que aumentar a altitude e que máscaras de oxigênio cairão, né, do teto do avião. Por quê? Porque ele sai dessa troposfera e não é que ele sai, ele vai no limite dessa troposfera, então falta oxigênio para as pessoas que estão no avião, ok? Para os meninos aí que estão ouvindo a live, quando os jogadores de futebol do Brasil vão para outros lugares, por exemplo, se eles vão jogar em Quito, no Equador, em Lima, no Peru, que a altitude é mais elevada, eles têm que chegar com alguns dias de antecedência para o pulmão se adaptar àquela região, porque o ar é mais rarefeito, tá? A quantia de oxigênio é diferente do que a nossa região aqui, tudo bem? Então, lembrando que todos os fenômenos atmosféricos que nós falarmos vão estar aqui, ó, no que nós chamamos de troposfera, tá, pessoal? Aí na estratosfera a gente encontra a camada de ozônio, tudo bem? Na mesosfera é a camada do meio, justamente por isso que ela recebe esse nome, tá? Aqui a gente já consegue observar que aviões supersônicos circulam nessa região, justamente para ficar fora da área de tráfego dos voos convencionais. A termosfera é por onde nós encontramos todas as transmissões de sinais de rádio, de satélite, ok? Professor, o que é essa imagem colorida aqui? É onde se forma a aurora boreal. Ah, professora, mas você falou que todos os fenômenos climatológicos se formam na troposfera. Sim, os fenômenos climatológicos, sim. Mas a aurora boreal ou a aurora austral, né, que é ainda mais rara, acontecem nessa camada aqui, tá? Nossa, professora, mas eu já vi imagem, parecia que ela estava tão pertinho da superfície. Não, gente, mas ela acontece numa camada extremamente alta da atmosfera, tá? Ela acontece na termosfera. E a exosfera, né? Então, a palavra exo, né? O termo aqui, exo, já significa que é a camada mais externa da atmosfera, tá? E é aquela que está em contato, então, com o limite do nosso campo gravitacional. A partir daqui, né, quando as naves espaciais saem desse limite, então já muda todo o sistema de circulação atmosférica, tá? Lembrando que meteoros circulam além, né, desse limite da exosfera. E se de repente algum meteoro que está em circulação no sistema do universo entrar em contato com a exosfera, diretamente ele é atraído para a superfície terrestre, tá? Porque daí ele entra dentro do nosso campo gravitacional e estando dentro do nosso campo gravitacional, ele é atraído para a nossa superfície. Aqui a gente pode até mencionar a historinha das estrelas cadentes, né? Estrelas cadentes não existem, ok? Na verdade, quando a gente vê aquele rastro de luz no céu, nada mais é do que um pequeno fragmento de meteoro que se deslocou na atmosfera, tá? Além da atmosfera. E quando ele se desloca na atmosfera, ele chamusca, deixando aquele rastro de luz. Então, não é uma estrela cadente, tá? As estrelas não se movem, as estrelas são corpos fixos no nosso sistema, ok? Então, aquele rastro de luz que a gente vê é um deslocamento de pequenos meteoros que estão mais próximos aí à nossa exosfera, ok? E que ao se deslocarem, eles se desintegram pela velocidade do deslocamento, deixando aquele rastro de luz. Tudo bem, pessoal? Podemos tirar mais dúvidas sobre esse assunto futuramente. Pessoal, já estamos atingindo aí 30 minutos de live.
Então, voltando lá para o nosso assunto, eu busquei só a imagem das camadas da atmosfera, porque eu estava falando muito, não estava mostrando para vocês, então tudo aquilo que a gente mostra fica mais fácil para poder entender. Tá, então essas correntes de jato da célula de Hadley são correntes de ar que sobem muito rápido, tá? E que formam chuvas, ok? E eles conseguem ultrapassar a altura da troposfera. E normalmente são ventos úmidos carregados de chuva, ok? Aqui nós temos uma demonstração da distribuição de chuva pelo mundo, ok? Onde as áreas mais alaranjadas são as áreas com os menores índices pluviométricos, ou seja, onde a gente tem uma distribuição de poucos milímetros de chuva durante o ano. No tom amarelo, essa quantidade vai ficando um pouquinho mais amenizada, até chegar nesse tom mais acinzentado ou azulado ali, que seria uma precipitação mais intensa. Então, observem na América do Sul que essa concentração de precipitação mais intensa está onde? Está aqui, ó, na região norte, na Amazônia, ok? Aqui na região sudeste, ó, percebam que tem uma concentração legal também. Professora, mas por que aqui na África está azul se a África é um continente seco? Gente, não, tá? Percebam que nós estamos aqui na linha do Equador. E aqui nessa parte do continente africano, nós temos a floresta do Congo, tá? Essa floresta do Congo é tão verde, tão úmida quanto a nossa Amazônia. Então, aqui nós temos uma região que chove muito. Então, conforme eu já havia dito para vocês, a vegetação também é um fator determinante na formação do ciclo hidrológico, tá? Pelo processo de evapotranspiração, então a árvore funciona como uma verdadeira bomba d'água. Tudo bem, pessoal? Então, só para vocês fazerem essa análise. Logicamente, tá? Aqui está o deserto do Saara, que é uma região completamente seca na África. Aqui na América, nós também teríamos uma região seca, né? Na Cordilheira dos Andes, tá? Temos alguns desertos aqui também, Atacama, por exemplo. Região da Austrália também, essa região aqui é uma região bastante seca. Então, quando a gente observa as massas de ar, nossa, mas está tão perto do oceano, mas aí é pela própria direção das massas de ar. A massa de ar não faz esse movimento aqui, então não leva chuva para essa região, tá? A massa de ar que a gente viu, né, pelo movimento de deslocação da rotação terrestre, então ela vem nesse sentido aqui. Então a chuva vem nesse sentido, então ela não vem daqui para cá, tá? Quando a gente muda o mês do ano, a estação do ano, a gente também observa uma mudança na distribuição de chuva. Então, eu vou voltar rapidinho no slide anterior. Aqui seria uma média anual, aqui seria uma média de julho e aqui seria uma média de janeiro. Então, ó, rapidinho de novo. Julho, janeiro. Olha como muda a distribuição de chuva, tá? Olha que como em janeiro a chuva que estava concentrada mais no norte da América se distribui por todo o território, ok? Então, são só alguns detalhes para vocês prestarem atenção na questão de precipitação. As condições climáticas, né? Não vamos entrar em detalhes do clima, mas cada região do planeta tem um clima específico. As regiões próximas à linha do Equador vão prevalecer climas equatoriais e tropicais. Regiões próximas aos trópicos, os climas temperados e assim por diante. E chegamos no ponto que eu gostaria de iniciar com vocês, tá? Mas hoje é só uma abertura, tá? Então, chegando nesse slide aqui, a gente vai parar, tá? Então, eu havia dito para vocês, nós temos 3 tipos de chuva, ok? Nós temos as chuvas frontais ou ciclônicas, temos as chuvas orográficas e temos as chuvas convectivas. Lembra que eu havia dito lá num slide para vocês das nuvens convectivas, tá? Então, nós vamos estudar principalmente, essencialmente, esses 3 tipos de chuva. Então, essa live inicial que eu fiz com vocês é só para demonstrar que a nossa atmosfera tem uma dinâmica climática, tá?
Essas dinâmicas climáticas acontecem numa camada chamada troposfera. É nessa troposfera que nós observamos as nuvens, tá? Somente com o detalhe do cúmulos nimbus ali por causa do jato de ar, que vai ultrapassar um pouquinho a troposfera. E quando nós começarmos a detalhar, então, chuva frontal, chuva orográfica e chuva convectiva, aí vocês irão observando por que elas são diferentes, onde que elas se formam, o que elas têm a ver com a célula de Ferrel, de Hadley ou com a célula polar, tá? Como que essas células interferem nessas nuvens, por que que em diferentes regiões do planeta eu tenho diferentes formações de nuvens. Nossa, professora, mas a mesma nuvem que tem aqui não tem no Polo Norte? Não, gente, não, porque nós temos células diferentes, tá? Intensidades de calor diferente, intensidade de formação vegetal diferente e até mesmo fatores topográficos diferentes, conforme vocês vão ver aqui, ó. A chuva orográfica é um tipo de chuva que só acontece em regiões montanhosas, ok, pessoal? Então, vou captar aqui no final dessa live as principais dúvidas de vocês. Só que, por favor, tá? O nosso principal assunto está a partir daqui, tipos de chuva. É a partir daqui que nós temos que nos atentar para a engenharia. Então, esse início de conversa foi uma explanação do assunto para que vocês tenham uma noção do que é que nós iremos tratar quando nós falamos de chuvas. Ok, pessoal? Então, deixo o meu abraço aqui para vocês. Peço desculpas pelo contratempo da quarta-feira, de não ter conseguido fazer a live com vocês, tá? Deixem aqui as dúvidas iniciais de vocês ou curiosidades que vocês tenham. E na próxima quarta-feira, então, o nosso tema direto será chuvas. Vou deixar disponível para vocês esses slides, tá? E também já vou deixar os slides sobre os tipos de chuva. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.